E aí, geeks? Sejam bem-vindos ao vídeo. Eu sou o Dani Geek, criador do canal, e hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Ele vai ter duas partes principais. Na primeira parte, a gente vai ver como usar esse template, que é o template de controle financeiro, que é uma resposta a muitos pedidos de vocês em um outro vídeo sobre um outro template meu, que é o de acompanhamento financeiro. Aquilo é muito mais simples, serve bastante para quem está começando a fazer algum gerenciamento, algum controle das finanças, mas muita gente me pediu coisas como, por exemplo, classificar por diferentes categorias, classificar em subcategorias dentro dessas categorias, também contas e por meses. Então, eu decidi fazer esse vídeo para, primeiro, apresentar esse template que eu construí, que atende tudo isso que vocês estão pedindo. E na segunda parte do vídeo, nós vamos ver a mecânica desse template. Ele tem aqui 4 bases de dados. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço a relação entre uma e outra, como que eu faço para sumarizar dentro de uma mesma categoria todas as transações que foram marcadas de uma subcategoria e por aí vai. Lembrando que o link para baixar esse template já está na descrição desse vídeo. Bora lá então! Bora então começar. E como eu já falei, esse é um vídeo um pouco diferente. Muita gente me pergunta, depois que você tem um link de um template do Notion, o que você faz? Então eu vou apresentar o passo a passo. Uma vez que você tem um link, o que você tem que fazer? Então eu vou abrir aqui um browser, vou colar aqui o link que me permite acessar o meu template. O que a gente tem que fazer quando abre o template aqui, se você for mexer nele aqui, ele não vai estar mexendo na tua área. Perceba que ele está aqui na minha área, o Dani Geek, né? Então você vai pegar esse link e vai clicar em duplicar. Então ele vai redirecionar para o aplicativo, vai pedir uma confirmação e ele está duplicando. Ele abriu o aplicativo, né? Estou aqui no Notion de volta e ele está duplicando. Leva um tempinho. E ele está aqui duplicado. Eu vou até fechar, esse aqui é o meu template original, eu vou fechar essa aba, vou trabalhar aqui nesse duplicado. A primeira coisa é que esse template tem a intenção de trabalhar por ano. Então se eu fosse a pessoa baixando esse template, o que eu faria? A primeira coisa é pegar aqui e renomear ele para alguma coisa como Finanças 2023. Fica um nome curtinho, fácil de lembrar, fácil de referenciar, a gente pode até ajustar aqui para ficar menorzinho aqui o menu. E é isso, então vocês vão receber o template com esses dados que vocês estão vendo aqui. Tem algumas contas criadas de exemplo, já vai ter algumas transações também. Ele já vem também com categorias pré-criadas, cada uma dessas categorias aqui já tem subcategorias também, né? Eu vou mostrar isso um pouco mais de detalhes. Então ele já vem com dados que é para quem não está acostumado a trabalhar com um template como esse, pegar alguma inspiração de como ele funciona. Mas como eu estou fazendo esse vídeo para mostrar o funcionamento dele, eu também vou mostrar o que você deveria fazer quando recebe esse template, duplica ele para você. A primeira coisa a fazer é apagar as transações, porque essas transações de exemplo são um exemplo, como o próprio nome diz, né? Então, não vai servir para vocês, uma vez que você já sabe como usar o template. Aqui então você vai ver que tem várias transações já criadas, né? Eu vou voltar aqui para a nossa página inicial e vou direto na base de dados. É mais fácil a gente apagar por aqui. Então, clicando aqui na base de dados de transações, vocês vão ver aqui que já tem aqui alguns exemplos, e eu vou marcar uma delas e depois ele mostra essa caixinha aqui, né? Tem uma selecionada e ele coloca isso aqui. Então, clica aqui, ele marca tudo o que tem nessa base de dados, e você vai e apaga. Bem simples, bem rápido, bem fácil. E apague só as transações. Eu vou voltar aqui agora para o nosso início. Você vai ver que está tudo zerado agora. Tudo zerado, porque não tem mais transações. Se você quiser, antes de apagar as transações, também dar uma brincada para ver como é que o template funciona, à vontade. Tá? Mas assim que você se sentir confortável para usar o template com os seus dados, pode ir lá e apagar todo esse histórico, que não tem prejuízo nenhum. Mas lembrando, apague só as transações. As categorias e subcategorias, óbvio, você também pode ir lá mexer, editar do jeito que você quiser, mas elas já devem servir como um bom esqueleto aqui para você fazer o seu controle financeiro. Por exemplo, as categorias iniciais são alimentação,
recebimentos, aqui todo o dinheiro que você receber, todo o resto são despesas. Aplicativos e serviços online, educação, lazer, outras despesas, moradia, transporte. E aí você pode fazer a configuração das categorias do jeito que mais encaixa com a tua realidade, né? Por exemplo, essa aqui não é muito a minha realidade, né? Eu gasto bastante com viagem, mas eu coloquei viagem como uma despesa dentro de lazer, como uma subcategoria dentro da categoria de lazer. Você poderia ter uma categoria aqui, viagem, e pôr, por exemplo, passagem, e pôr outras subcategorias dentro dela. Eu entrego o template dessa forma, mas ele é completamente configurável. E nessa vista que a gente está aqui da base de dados de categorias, quase nunca você vai precisar entrar aqui, a não ser, por exemplo, como nesse caso, de criar novas categorias ou ajustar alguma categoria que você, por exemplo, não esteja mais usando, sei lá, você tinha um financiamento imobiliário que você já acabou de pagar e não precisa mais daquela classificação. Beleza? Então, categorias é isso. Voltando aqui para o nosso menu inicial. O próximo passo seria você vir aqui e atualizar as suas contas. O conceito das contas aqui no nosso template ele vai ser um agrupador de transações, né? Então, por exemplo, uma conta corrente que você tem, onde você vai tendo despesa, hoje em dia a gente faz muita despesa em Pix, né? Então você vai associar as suas despesas a uma conta corrente. Eu já deixei aqui um exemplo, né? Uma conta criada, escolhi que o Itaú por acaso eu também tenho conta lá, não é propaganda nenhuma, recomendação nenhuma, é só um exemplo. E aqui a gente tem o nome da conta corrente, você pode mudar aqui também, pegar o logo do banco, né? E alterar aqui, é só você clicar aqui, vir aqui em Custom e clicar um link para um logo do banco ou da instituição financeira que você está representando por essa conta. Ela tem aqui alguns status, né? Como vocês já devem ter percebido em outros vídeos, eu não gosto muito de apagar o histórico, então se um dia eu fechar essa conta, eu não vou simplesmente apagar ela, eu venho aqui e marco como fechado e pronto. O nome da instituição financeira. E aqui o único dado que a gente precisa adicionar é o saldo inicial, que ele vai ser base para fazer uma conta bem simples, que ele vai pegar o saldo inicial, todas as despesas, então tem propriedades escondidas aqui, né, que fazem contas automáticas, mas eu não vou entrar no detalhe aqui porque é tudo automático. Você põe aqui o seu saldo inicial, ele vai somarizar todas as despesas e entradas que você foi registrando nas transações e vai calcular o saldo final dessa conta. Então, a primeira coisa ao receber o template é atualizar as contas. Você pode, se você tiver uma conta só, pega uma dessas aqui, troca o nome, troca o ícone, troca o que você quiser e apaga as outras duas. Se você tiver três, simplesmente atualize essas três aqui para a sua realidade, adicione outras se quiser. Eu, por exemplo, quase não uso mais dinheiro em espécie, mas se você tem dinheiro em espécie, você poderia vir aqui e criar uma conta carteira, por exemplo, que você já tenha, sei lá, R$35 nessa carteira, R$35 já em dinheiro e não tem instituição financeira. Pronto, está criada a conta. Você vai poder depois, na hora de criar uma transação, se você foi lá e pagou pãozinho na padaria com dinheiro, você vem e marca aqui, beleza? E aí você está com o template configurado para você trabalhar do jeitinho que você tem a sua realidade. A gente passou aqui sobre as categorias, eu vou mostrar uma coisa bem legal, que é a grande vantagem da gente fazer as coisas no Notion, que muito já pode vir preparado. Se você pega um template bom como esse, modéstia à parte, muita coisa já vem preparada. Vou mostrar aqui então para vocês, quando a gente cria uma nova categoria, vou clicar nela aqui, vamos pensar aqui uma nova categoria, vou pôr aqui, CAT Teste, para ficar fácil da gente achar em qualquer lugar. Podemos também aqui mudar o ícone, né? Vamos pegar um ícone. Ela já vem aqui com várias fórmulas para sumarizar, né, tudo o que a gente vai registrando como transações. E ela já vem com um esqueleto prontinho para manter a navegação para você, então você consegue sempre voltar para a página inicial ou para a homepage do Finanças. Qualquer subcategoria que a gente criar, a gente já vai ver, ela já vai aparecendo aqui e já vai sumarizando. E ela também cria uma visão de todas as transações que você colocar nessa categoria. Então, por exemplo, vamos adicionar aqui uma subcategoria, vou também pôr aqui subcat teste 1, ele vai adicionar uma subcategoria, então já apareceu aqui, e vou criar um subcat 2, também já apareceu aqui. Então percebam que você tem uma página já prontinha para ver tudo o que está indo para uma categoria, com uma lista de transações e as subcategorias aqui embaixo. Legal, né? Fechar aqui então. E vou agora apresentar as transações, que isso é o coração
do funcionamento de todo esse template. Aqui nas transações, então, ele já vem com algumas vistas prontas, né? Ele vai agrupar aqui por conta, por categoria e listar todas, tá? À medida que a gente for pondo alguns dados aqui de exemplo, vocês vão entender como é que funciona. Eu vou criar aqui, então, uma nova transação e vocês vão ver, essa aqui é a parte mais importante do template e o foco que eu dei para o template aqui é em fazer muito rápido essa entrada de dados, para pedir o mínimo necessário de informação, de entrada de dados, porque isso é o que a gente vai fazer com mais frequência, que é entrar dados aqui, que todo o resto seja o mais automático possível. Então vocês vão ver que tem aqui 17 propriedades escondidas, ó, que ele faz tudo automático, eu ainda deixei algumas aqui aparecendo, mas que você não vai precisar mexer. A gente só precisa pôr 5 dados aqui, né? Então, o nome da transação, então, por exemplo, compra de pãozinho. Vamos pôr aqui R$ 7,23 na data de hoje. E aqui é uma das partes que dispara bastante automação. Vamos escolher aqui a subcategoria teste que a gente acabou de criar. Quando eu escolho a subcategoria, vocês vão ver aqui que já tem uma categoria que ele já identificou qual que é a categoria dela. Ele já identificou que isso aqui é uma transação de débito, não é uma entrada de dinheiro, é uma saída de dinheiro. Ele já viu que essa transação é de novembro, já preencheu aqui. E tudo isso automático, né? Essa é a ideia, é que a gente não tenha que ficar fazendo muita entrada de dados. E aqui vamos fazer de conta que a gente usou a nossa carteira, que eu acabei de criar aqui, eu paguei em dinheiro essa daqui. Beleza, então um exemplo de transação criada, vamos ver o que já aconteceu. Então aqui na lista de transações a gente já vai ver essa transação aparecendo. Por conta, então ele agrupa pelas contas que a gente tem. Eu vou fazer mais uma transação, vocês vão ver que aparece no outro grupo aqui. Também a categoria, já está aqui. E também aparece aqui na lista de todas as transações. Tudo isso automático. Vamos voltar aqui e ver aqui em subcategorias. Vamos achar aqui a categoria que a gente escolheu, que é a nossa categoria de teste. A subcategoria teste 1 na categoria de teste, né, uma despesa aqui de R$ 7,23. Beleza, perfeito, está aqui também. E se a gente voltar aqui para a nossa página inicial, a gente já vai ver que a nossa carteira, que começou com saldo de R$ 35, agora está com saldo de R$ 27,77, porque tem já uma transação aparecendo aqui. Então, tudo isso automático, galera. A conta, que a gente chamou de carteira, ela já vai ter aqui todas as transações dela aparecendo em qualquer momento. Sempre que você criar uma transação, ela já vai aparecer lá automaticamente. A nossa categoria de teste também já vai estar aqui registrando um total de despesas de R$ 7,23 no mês de novembro. E a gente já vê aqui embaixo também a nossa transação aparecendo aqui, né? Então, muita coisa acontecendo automaticamente só a partir da entrada de 4 dados. 5, né? Somando o nome. Esse é o foco que eu dei para esse template, né? Então, muita categorização automática a partir de poucos dados de entrada. Vamos fazer mais uma transação aqui, só para a gente pegar um pouco mais de detalhe da mecânica. Então, eu vou fazer aqui agora uma outra transação, como por exemplo, vamos pôr aqui uma mensalidade escolar, no valor de, vamos pôr aqui um pouquinho mais caro, R$ 999 na data. Eu vou pegar aqui também para fazer de conta que a gente pagou isso aqui no dia 30 de outubro, que é do mês passado, só para vocês verem que ela distribui em vários meses, só para vocês verem que o template também funciona e calcula tudo isso automático. Vamos então escolher a subcategoria, escola, né? Já tem aqui já tem uma subcategoria chamada mensalidade escolar. E vamos pôr em outra conta, vou pegar aqui por acaso a conta Itaú, conta corrente, beleza? Então a gente já vai ver aqui na própria transação tudo que foi calculado automático. Então o valor com sinal, né? Percebam que mesmo sendo uma despesa, eu sempre coloco aqui o valor, eu não preciso ficar me perguntando, será que isso aqui é uma entrada, é uma saída para pôr sinal negativo? E a maioria do que a gente for fazer geralmente vai ser despesa, né? Normalmente a gente tem muitas categorias de saída e poucas de entrada de dinheiro, né? Então eu não queria ter que ficar botando o sinal aqui todas as vezes também, então a gente põe o valor e a subcategoria vai definir se ele é positivo ou negativo, porque quando a gente escolheu aqui mensalidade escolar, ele já sabe que é uma subcategoria de débito, porque está lá na configuração da subcategoria, ele já sabe que essa subcategoria pertence à categoria educação e ele já sabe que essa transação foi feita em outubro. Tá? Então tudo isso, gente, é automático, né? A gente entrou só esses pouquinhos dados aqui. Vamos ver então como é que ficou nos nossos dashboards por aí. Então voltando aqui para a página de transações, que é essa daqui, tá? A gente está nessa daqui.
A classificação por conta já apareceu aqui uma outra conta, então o nosso pãozinho da carteira em dinheiro, né? E a mensalidade escolar saindo da nossa conta do Itaú. Aqui por categoria também, né? A gente tem a que a gente tinha feito antes do pãozinho, e aqui está uma outra dentro da categoria educação. Lembra que a subcategoria é mensalidade escolar e a categoria é educação. E por último, a listagem aqui de todas. Voltando aqui para subcategorias, a gente vai ver aqui também dentro de mensalidade escolar, tá aqui. A gente gastou já 999 em mensalidade escolar. Voltando. Vou aqui então para a nossa home, para a página inicial. E a gente vai ver então a nossa conta corrente do Itaú, que começou com saldo inicial de R$0, agora tem saldo negativo de 999. Só para brincar, a gente pode mudar aqui automático, para ficar feliz que a gente está no azul, mudar aqui para R$2.000, a gente vai ver que tem um saldo positivo de 1.001. Tá? Então, dentro da nossa conta, a gente já vai ver a transação aparecendo aqui, né? As transações dessa conta vão estar sempre aparecendo aqui, que é um resumo do que a gente vê por conta, então super legal também, de novo, tudo automático. E vamos olhar agora então, a categoria, está aqui a categoria educação, já tem um valor de 999 e no mês de outubro está aqui a despesa de 999. Top demais, né, pessoal? Tudo muito automático, toda a informação está aqui na mão. E o que eu ainda não tinha mostrado para vocês é essa visão aqui por meses, né? Então, aqui no mês de outubro já está aparecendo a transação que a gente registrou ali da mensalidade escolar em outubro. E no mês de novembro vai estar aqui também a do pãozinho, que foi a primeira que a gente fez. Mais automático que isso é difícil, hein, pessoal? Isso então conclui a primeira parte do vídeo, que é como usar esse template. De novo, o link está aqui na descrição, é só baixar ele lá, seguir esse passo a passo aqui para limpar as transações que vêm por padrão, ajustar as configurações de categorias e subcategorias e está pronto para rodar. Beleza? Então vou entrar agora na parte 2 para explicar um pouquinho da mecânica de como eu fui construindo a relação e a divisão dessas bases de dados aqui, tá bom? Bom, agora a gente já viu como fazer uso desse template e eu vou mostrar para vocês então um pouco de como ele funciona por dentro, a mecânica dele. Eu vou apresentar então para vocês a partir de baixo para cima, digamos, né, da base de dados com mais detalhes para as que têm menos detalhes. As que têm menos detalhes, por outro lado, é onde a gente faz mais acúmulos. Tá? Então por isso que eu vou começar daqui, porque a gente consegue ver as relações a partir daqui. Então a de transações vocês já viram durante o vídeo de uso como fazer uso dela. Ela foi pensada para apenas com 5 dados de entrada, que são esses 5 primeiros aqui, fazer tudo automaticamente. Então entra o nome, entra a data, entra o valor, a subcategoria e a conta, e a partir daí tudo acontece automático. Então eu vou cobrir uma parte de todo automático, lembrando que o link para baixar esse template está disponível aqui na descrição do vídeo. Então a primeira coisa que a gente faz é calcular o valor com sinal, se ele é positivo ou negativo, bem básico. E isso é feito através da subcategoria. Uma vez que definida a subcategoria, ele olha se é um débito ou um crédito e muda o sinal. E esse valor com sinal é o que eu uso para acumular e para distribuir em outros campos que tem fórmulas. Essa fórmula, vou mostrar rapidão aqui, ela é bem simples. Ela vê se o tipo da transação é débito, ele multiplica o valor por -1, senão ele simplesmente copia o valor. O que é esse roll-up tipo? Isso aqui é nada mais do que uma cópia do tipo da subcategoria. Então, como a subcategoria está referenciada, ela tem uma relação aqui na tabela de transações, eu vou lá, uso essa relação da subcategoria, pego a propriedade tipo daquela subcategoria e mostro o dado original dela aqui. É assim que a gente faz para buscar dados de uma outra base de dados e usar na base de dados que a gente está, através de uma relação. Então, eu deixo o nome rollup aqui às vezes, nem sempre, mas às vezes eu deixo, que é para lembrar que ele é uma consulta de outra tabela. A lupa já indica isso normalmente, tá? Mas eu gosto às vezes de ser um pouco redundante em algumas categorias, eu coloco o nome aqui também, para lembrar que ele é uma consulta e não um dado puro.
Então é isso, aqui o valor com sinal, aqui o nome do mês em inglês, que também é uma fórmula super simples, a gente vai ver ela aqui, que é, pega o campo data e extrai o nome do mês completo, que são 4 N's aqui. Com isso, esse valor do mês é o que eu vou usar para depois sumarizar cada um desses meses aqui com um valor que foi despesa ou receita dentro daquele mês, né? Então, vou mostrar de novo aqui só uma formulinha. Aqui, por exemplo, essa primeira aqui é uma transação de janeiro, né? Só para confirmar, ela foi feita aqui 20 de janeiro, eu pus o nome aqui para ter referência. Esses aqui são os dados que vocês recebem no template. Então tá aqui, 20 de janeiro, ela é de janeiro. Como é essa fórmula? Se o mês for January, pega o valor com sinal e copia aqui. Simplesmente isso. Se não for o mês referido, vem zero. E isso ele faz para cada transação. Então, essa mesma fórmula a gente faz para os 12 meses, né, de janeiro a dezembro. E aqui tem mais outras duas fórmulas de relacionamento com outras tabelas, que é pegar a categoria de uma transação. Então, vou abrir aqui para a gente ver. Ele pega, através da subcategoria, que a gente definiu como relação, ele pega a propriedade categoria daquela subcategoria, né? Então, nessa outra base de dados subcategoria, ele vai usar a subcategoria de cada linha aqui que a gente colocou, né, o campo que eu escolhi, e vai usar essa relação para buscar na outra tabela o valor da categoria. E de novo está aqui, vou mostrar o original. Então, isso daqui vira como que uma tabela plana, né, em que ela pega os relacionamentos de várias outras e joga tudo aqui. Então, ele faz essa busca para categoria. Então, para cada transação, eu escolho a subcategoria e a categoria vem automático. E aqui eu tenho uma outra que é só a cópia da categoria. E aí é um truque do Notion isso daqui. Por quê? O que está aqui, se a gente clicar, vocês vão ver que é uma página. Ele traz a página da categoria recebimentos, né? Então, lembrando, né? A gente tem aqui todas as subcategorias dela e as transações que são dessa categoria de recebimentos. Então, isso daqui é uma página. Então, quando a gente faz o roll-up aqui, eu estou recebendo uma página. E com páginas, eu não consigo fazer algumas operações que eu quero fazer com fórmulas. Então, eu criei aqui do lado uma outra coluna, que é, eu vou mostrar a formulinha dela aqui também, uma fórmula bem simples, mas que é um truque. Então, essa função de format, ou formatar, tá aqui a ajuda dela, o que ela faz? Ela retorna o valor que está dentro dela, né? Tá aqui format value, o valor, e ele retorna o valor formatado como texto. É isso. Então ele pega qualquer coisa que a gente passar aqui, ele vai passar como um texto. Então ele pega a página inteira, que é essa página aqui, que vai estar no campo da categoria, ele pega essa página e traz como texto e não como página. Bom, das transações é isso, né? Tudo quase acontecendo automaticamente, dependendo apenas de 5 dados de entrada. Vou voltar aqui para o nosso menu. Beleza, agora que a gente viu as transações, vamos ver as subcategorias. Essa base de dados de subcategorias, ela tem 3 dados de entradas. Vai ser o nome da subcategoria, se ela é um débito ou um crédito, e a qual categoria ela pertence. Então, esses são os 3 dados que a gente precisa entrar aqui, mas isso a gente vai fazer poucas vezes. Como eu mostrei na primeira parte do vídeo, a sua escolha de categorias e subcategorias é feita normalmente ali no começo, quando você pega o template, configura ele e pronto. Mas essa base de dados, ela é bem importante porque ela funciona como uma base de transição. Ela tem aqui bastante campos de fórmulas e de roll-ups, ou de relação, né? Então ela funciona como um acumulador das transações para jogar para as categorias em cima. Por isso que a gente tem que especificar uma categoria aqui também. Então, por exemplo, vamos escolher aqui uma subcategoria que tem algumas transações, né? Essa de renda extra, que pertence à categoria recebimentos, que é do tipo de crédito. Ela tem algumas transações aqui, de exemplo. Essas são as transações que vêm com o template. E aí aqui ela está acumulando o valor. Como eu falei antes, aqui tem uma lupa, ele é um roll-up, então ele está fazendo uso de uma relação. A relação é indicada pela setinha, o roll-up é indicado pela lupa e a fórmula é indicada por esse símbolo de somatório. Então, esse daqui é um roll-up, tem relação com as transações, e que ele pega o campo valor com sinal, que se vocês se lembrarem é o valor que a gente insere, adaptado
para a realidade de ser um crédito ou um débito. E a gente soma tudo. Então ele pega todas essas transações que aparecem aqui relacionadas e vai fazer a soma delas nesse campo valor. E aqui a gente tem os acumuladores dos meses, né? Então o mesmo conceito que tem das transações, a gente vai acumulando mês a mês aqui para esse grupo de transações que pertencem a essa subcategoria, né? Então é isso que é o grande papel dessa tabela aqui. Tem uma questão importante aqui de funcionamento do Notion, que eu vou explicar para vocês também, porque você vai ver aqui, né? Ó, eu tenho o valor, mas eu tenho o copy do valor. Eu tenho o roll-up de janeiro, mas aqui para frente eu tenho a cópia de janeiro. Por que eu faço isso? E é importante você saber para você usar nos seus templates também. O Notion não permite você fazer roll-up de roll-up. Então, eu vou querer puxar os valores lá das transações. Vamos voltar aqui um pouquinho. Então eu tenho a base de dados de transações, a de subcategorias, a de categorias e de contas, né? Eu vou querer pegar o que está acontecendo nas transações e refletir lá nas categorias. Mas eu não quero ter que ficar nas transações especificando subcategoria e categoria. Então eu só especifico lá na nossa base de dados de transações, né? Vamos lembrar, a gente só mostra aqui as subcategorias. E a categoria vem como uma relação de roll-up. Então ela consultou em outra base de dados. Então, para eu conseguir pegar dados das transações e fazer chegar nas categorias, tem que passar pelas subcategorias. E o Notion não permite a gente fazer roll-up de roll-up. Então, quando eu faço o roll-up do valor e somo todos os valores dessas transações aqui, eu não vou conseguir pegar esse mesmo campo e usar ele nas categorias depois. E somar, por exemplo, todas as categorias, né? Então tem aqui, por exemplo, ó, transporte, 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 transporte. São 4 subcategorias da categoria transporte. Se eu quisesse fazer um roll-up desse campo valor lá na categoria de transporte, o Notion não permite. E eu gostaria muito que permitisse, porque ia economizar muito campo, muita fórmula, né? Então o que eu faço sempre é, faço o roll-up e depois faço uma cópia. E essa cópia é o que a gente vai usar lá nas categorias, tá? Vamos ver? Vamos lá para as categorias agora. Volto aqui, entro nas categorias. Então vamos pegar aquela de recebimentos, que é aquela que a gente estava vendo lá, né? Aqui tem todas as subcategorias associadas a essa categoria. E isso aqui também, esse é o único dado que a gente entra, né? Lá no comecinho, quando a gente recebe o template, cria as categorias, relaciona com as subcategorias e depois o resto é tudo calculado automático. Eu vou pegar um aqui para mostrar um exemplo para vocês. Janeiro, tá vendo que eu estou usando aqui o campo de copy janeiro. O campo roll-up janeiro, ó, nem aparece aqui, ó. Estou dando scroll e ele não aparece. Então não é uma opção você fazer roll-up de roll-up, né? Aqui eu estou querendo fazer um roll-up, mas ele não aparece aqui como opção os roll-ups que eu tenho lá na subcategoria. Então por isso que eu tenho que fazer as cópias. Eu sempre marco com copy para eu ter bem claro o que é roll-up, o que é copy. Senão, quando você tem uma tabela cheia de campos, começa a ficar super complicado de gerenciar isso. Então aqui, a nossa base de dados de categorias, ela tem esse papel de acumular, mês a mês, os valores que ela está detectando nas transações. E ela faz isso através da base de dados de subcategorias. E a outra coisa que eu fiz aqui é que vamos voltar aqui um pouquinho, voltar aqui para o nosso menu. Como eu mostro as categorias aqui num formato de galeria, se vocês se lembrarem do vídeo que eu falo de estética do Notion, eu vou deixar o card aqui, lá eu explico qual a melhor forma de fazer uso das galerias para a gente mostrar dados resumidos. Mas como não existe um rótulo aqui, ele sempre traz só o valor, e aí, de novo, recomendo vocês assistirem aquele outro vídeo. Como ele só traz o valor, eu crio rótulos para mostrar lá. E esse meu rótulo aqui, ele é uma fórmula. O que ele vai fazer? Ele vai aplicar o estilo negrito, então ele pega essa palavra e aplica o estilo negrito, né, B de bold. Esse método aqui é novo no Notion, então legal vocês darem uma olhada e ver como é que ele funciona. Aqui, né, ele tem uma ajuda aqui, você pode pôr cores, você pode fazer vários tipos de estilização de um texto qualquer. Então eu pego o total, né, então ele vai sair aqui total, 2 pontos em negrito, dou um espaço, ponho o símbolo dos reais, né, como está aparecendo aqui, e aí eu formato o valor. Como aqui eu estou no total, né, eu estou usando o roll-up valor. Nos outros meses aqui, janeiro, fevereiro, etc., eu vou usar o roll-up de janeiro, roll-up fevereiro. E essa continha aqui é uma mágica interessante para a gente fazer, porque quando a gente formata no Notion, sem fazer essa continha, o que ele faz é, às vezes, né, por arredondamento, ele mostra um monte de casas decimais. E aí fica horroroso.
na hora de mostrar. Então eu faço sempre essa continha aqui, né? Eu pego o número, multiplico por 100, então ele vai pegar aquele número com um monte de casas decimais e deslocar 2 casas para a esquerda, arredondo. Então, quando eu arredondo, ele pega esse número que foi deslocado 2 casas para a esquerda e tira todas as casas decimais. E aí eu pego esse número arredondado e divido por 100. Então, ao fazer essa conta, ele vai deslocar 2 casas decimais para a direita, né? Então vai criar a casa dos centavos, mas só com 2. Então é isso, essa fórmula ela só constrói um texto com os valores que eu já tenho calculados. E esse texto é exatamente o que é mostrado aqui em cada um desses labels, desses rótulos aqui, tá? Esse aqui é um rótulo, é uma fórmula calculada que eu estou mostrando aqui. Então é isso sobre categorias. E por último, a conta corrente, né, que é a mais simples de todas na real, que ele vai pegar o saldo inicial e vai pegar o valor que eu estou buscando lá das transações diretamente, né, porque se vocês se lembrarem, vou voltar para mostrar, né, não é só para a gente lembrar, vamos aproveitar que a gente está aqui num demo. Aqui nas transações, a gente escolhe a conta. Então, quando eu escolho a conta aqui, ele está fazendo relação com essa outra base de dados da conta. E aí eu consigo fazer um roll-up do valor, porque está relacionado direto, né? Então tá aqui, ó. Ele usa a relação com as transações, pega o campo valor com sinal, sempre esse que aplica o sinal, e somo ele. Por isso que eu preciso sempre fazer o sinal no campo, porque vai ter contas que vão ter entradas e saídas e ele tem que fazer a conta certinha aqui. Se eu deixasse tudo no positivo, igual eu estou fazendo a entrada dos dados para simplificar, a conta sair errada, né? E aí a gente tem um campo de fórmula aqui, bem simples também. Tudo que ele vai fazer é pegar o saldo inicial, que é esse campo que a gente entra quando a gente cria a nossa conta, somar com o valor de roll-up, que é o que a gente está somando de todas as transações daquela conta, e faz a mesma continha que eu acabei de explicar, né? Multiplica isso daqui por 100, faz o arredondamento, né? Então multiplicou por 100, desloca 2 casas para a esquerda, faz o arredondamento, corta as casas decimais, e depois divide por 100 para deslocar 2 casas para a direita e só ter 2 casas decimais. E é isso. Pessoal, esse template, como eu falei no começo do vídeo, é uma resposta aos pedidos que vocês foram me trazendo aqui no YouTube. Então, tragam mais, tá? Tragam mais sugestões. O que mais que a gente poderia fazer nesse template aqui, por exemplo? Criar uma linha de orçamento. O orçamento que eu digo é, por exemplo, a gente escolher uma categoria, né, e falar qual o meu limite de gastos para essa categoria no ano, né? Tem mais um campo aqui, falar o orçamento, e a gente mostrar se eu estou gastando de mais ou menos, poderia ter orçamento por mês, né? É uma ideia. Preparar ele para, por exemplo, você compartilhar com as pessoas da tua família, ou se você mora numa república e divide despesas com alguém, né? Para você ter tudo centralizado num lugar. Uma outra coisa que eu tenho em um outro template meu, que talvez fizesse sentido algum dia juntar aqui, né? É pagamento de contas, né? Então, considerar a recorrência, colocar tudo num calendário para a gente ver quando que eu tenho que pagar determinada conta. Então, tem muitas opções, né? Então, peço sugestões, ideias, o que vocês estão precisando e a gente pode ir evoluindo esse template. Vou aguardar sugestões nos comentários. É isso, tá, pessoal? O Notion faz um excelente trabalho para gestão de orçamentos. Eu ainda acho que para algumas coisas, né, uma planilha talvez fosse melhor, porque vem com gráficos, né? Tem gente que é mais visual. Mas, com o objetivo de ter tudo centralizado numa só ferramenta, dá para fazer muita coisa legal com o Notion, como eu estou mostrando aqui para vocês. Tá bom? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenha servido, que vocês tenham aprendido bastante. Não deixem de assinar o canal e aguardem o próximo, que a gente vai continuar trazendo bastante conteúdo bacana sobre Notion, automação e produtividade. Valeu!